Alô, meus alunos do nono ano, Márcio Macedo, seu professor de matemática. Nós hoje vamos falar sobre o capítulo 10, relações métricas no triângulo retângulo e trigonometria. Ok? Nossa primeira parte será as relações métricas no triângulo retângulo. Para isso, nós vamos rever alguns conceitos que nós já vimos anteriormente, principalmente teorema de Pitágoras e semelhança de triângulos. As fórmulas que existentes, não tem problema, elas vão ficar acessíveis para vocês nesse primeiro momento, até que com bastante exercício nós nos acostumemos a entendê-las. Então as relações métricas são todas baseadas nos triângulos retângulos que vão existir entre eles e principalmente caso de semelhança de triângulos. Então vamos entender primeiro o caso de projeção. Vocês podem olhar o lado AC ali do triângulo retângulo, certo? O lado AH é a altura, o lado AB é outro e a hipotenusa é o lado BC. Se vocês olharem o lado M, que está entre C e H, esse cara é que nós chamaremos de projeção de um cateto. É como se tivesse uma luz em cima do ponto A e ele projeta uma sombra do lado AC, que tem valor M. E o lado N é a projeção do lado BC, do cateto BC. Então, MN, na realidade, são projeções dos catetos que estão acima, tá ok? Então, independente do cara estar nessa posição ou girado, os lados M e os lados N serão projeções dos catetos na hipotenusa. Então, lembrando, o maior lado é a hipotenusa, os outros dois são catetos. M é a projeção do cateto AC, N é a projeção do cateto AB. E a primeira fórmula possível, nós já temos de cara, é que a hipotenusa nada mais é do que a soma das projeções dos seus catetos. Então, A igual a M mais N, que é a primeira fórmula, é a primeira relação métrica e a mais intuitiva. A hipotenusa vale a soma das projeções dos catetos, tá ok? Então, as próximas que verão a seguir, nada mais são do que referente às semelhanças de triângulo retângulo. Todas elas são baseadas nas semelhanças de triângulos retângulos e principalmente na questão do teorema de Pitágoras. Então eu tenho lá o primeiro triângulozão grandão, ABC, tá? E eu tenho o lado esquerdo da projeção do primeiro triângulo lá, tem o lado A, H e C, tá ok? Então desses caras eu posso ter razões semelhantes, certo? Rações proporcionais. Então o lado A está para o lado B no triângulo maior, assim como o lado B está para o lado M no triângulo menor. E aí, utilizando regra de 3, teorema do Cruz-Credo, A vezes M, B vezes B. Ou seja, eu tenho a minha outra relação, que é a projeção ao quadrado, nada mais é do que o produto do cateto pela projeção. Ok? A projeção do seu cateto. Tudo bem? Show de bola. Também posso ter A dividido por B, ou seja, o lado A está para o lado B, ou seja, a hipotenusa do triângulo maior está para o cateto, assim como o lado C, no meu amigo lá, C, lado C, está para o lado H. Ok? Tudo bem? Show de bola? Então, também calculo B vezes C igual a A vezes H. Então, todas essas relações que aí estão são nada mais do que por semelhanças de triângulo. Então, se são por semelhanças de triângulo, eu tenho todas essas relações possíveis, que estão todas aglutinadas lá no livro de vocês, no quadro Organize as Ideias. Então, basta olhar lá, pega aquelas formas que lá estão, coloquem num pedaço de papel para que a hora que vocês forem resolvendo os exercícios, elas estejam bem à mão. Nós temos a primeira, que é a mais intuitiva, que a hipotenusa é a soma das projeções. Depois eu tenho que os catetos são calculados. O quadrado do cateto é o produto da hipotenusa vezes a sua projeção. Depois nós temos que o quadrado da altura é o produto das projeções dos catetos. E que eu tenho cateto vezes cateto é hipotenusa vezes altura, também é outra fórmula.
E eu tenho B vezes H igual a C vezes M, B vezes H igual a B vezes M, que é outra fórmula que eu tenho que calcular. O produto das medidas do cateto pela altura relativa à hipotenusa é igual ao produto da medida do outro cateto pela medida da projeção do primeiro cateto. Ok? Montem um quadrinho com essas fórmulas que aí estão para vocês poderem utilizar. Só acrescentem, só não esqueçam de acrescentar aquela primeira que eu falei, a intuitiva, que a hipotenusa é igual à soma das projeções dos catetos, ou seja, M mais N. Ok? Não precisa ficar desesperados, ter que decorar, ficar lá igual a mantra, com B ao quadrado igual a vezes M. Não precisa esse negócio todo. Montem um quadrinho de fórmulas nesse primeiro momento para que ela fique acessível na hora que você for resolver o exercício. O importante é você entender dessa forma. Então seria interessante vocês escreverem da mesma forma que está aí no Organiza a Ideia do livro de vocês. Fica mais fácil você entender na hora de resolver. Então vamos pegar um exemplo de como é que eu vou utilizar isso. Não posso esquecer do famoso Teorema de Pitágoras, né? Que é o primeiro de onde deu início a tudo. Então eu tenho lá o exemplo 1, exercício letra A, um lado X, e as projeções do cateto valendo 4 e 12. Certo? Então, se o cateto vale 4 e 12, eu sei que A vale M mais N, ou seja, a hipotenusa vai valer 16. Então, se a hipotenusa vale 16, eu sei que o cateto nada mais é do que a sua projeção vezes a hipotenusa. Então, x ao quadrado vai ser a projeção dele, que é 4, vezes toda a hipotenusa, que é 16. 4 × 16 dá 64. Raiz quadrada de 64 é 8. Então, x vale 8. Tá vendo? É assim que eu vou utilizar. Na letra B, eu tenho a altura do triângulo retângulo e tem as duas projeções. E aí no meu quadro anterior, basta olhar lá, h ao quadrado igual a m vezes n. Então vamos lá. Então x ao quadrado é 4 vezes 9. 4 vezes 9 é 36, a raiz de 36 é 6. Por último, eu tenho 6, 8 e x lá embaixo, que é a hipotenusa, e minha altura. Eu tenho duas coisas a calcular. Primeiramente, já falei do triângulo Pitágoras, aquele famoso pitagórico 3, 4 e 5 e seus múltiplos. Lógico, se eu não lembrar, eu tenho que fazer a conta. X ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, que vai dar 36 mais 64, que dá 100, que raiz quadrada de 100 dá 10. Mas eu já falei para vocês, se o triângulo for 3, 4 e 5, vale os seus múltiplos. Então, se eu tenho 6, que é 2 vezes 3, 8, que é 2 vezes 4, 2 vezes 5 só pode ser 10. Então, 6, 8 e 10 é um triângulo 3, 4 e 5, múltiplo 2. Não preciso fazer conta para calcular, certo? Então, já tenho o valor da hipotenusa. Se eu tenho o valor da hipotenusa, tenho o valor dos dois catetos, quero calcular a altura, eu faço A vezes H igual a B vezes C. Aí eu vou utilizar aquela última fórmula, vai ficar 10 vezes Y igual a 6 vezes 8, calculando Y igual a 4,8. Tá ok? Então, essa é uma maneira da gente utilizar. Eu tenho o exemplo 2. Calcule a medida da altura das projeções dos catetos sobre a hipotenusa no triângulo retângulo apresentado a seguir. Está lá no livro de vocês. Então, pelo Teorema de Pitágoras, 12 e 16, o A terá que ser igual a... faço aquela conta toda e calculo 20, mas eu acabei de falar. Ângulo 3, 4 e 5. Esse cara é 3, 4 e 5 múltiplo 4. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 4, 20. Então, o A só pode ser 20. Mas se eu não lembrar, faço por Teorema de Pitágoras. E aí, se eu posso calcular 12 ao quadrado igual a m vezes A, que vale 20. 16 ao quadrado igual a n vezes A, que vale 20. E aí eu vou calculando todas as formas possíveis, utilizando todas as fórmulas, tá? Então, A vezes H igual a B vezes C, calculo a altura. E aí eu vou fazendo todas as contas, calculo M e calculo N. Todas a partir daquele quadrinho que eu pedi para vocês montarem lá atrás. Tá ok? Então não precisa ficar desesperado tentando decorar as fórmulas. Basta ter o quadrinho à mão nesse primeiro momento para que fique fácil consultá-lo. Lá no Agora é com você, o exercício 2, tá lá, calcule as medidas indicadas por letras no triângulo representado a seguir. Então, tenho lá o triângulo 3, 4 e 5. Olha aí o triângulo aí, 3, 4 e 5, não esqueçam dele. As suas projeções MN, e eu peço para calcular
o valor das suas projeções. Então, 3 ao quadrado vai ser m vezes 5, certo? O cateto ao quadrado é o valor da sua projeção vezes a hipotenusa. 3 ao quadrado é 9, 9 dividido por 5 dá 1,8, certo? Então, já sei que se tudo vale 8, tudo vale 5, perdão, se tudo vale 5, eu tenho 1,8, só falta 3,2, que é a projeção do cateto N. Na letra B, eu tenho lá os catetos CB e a hipotenusa valendo 20, já que 5 mais 15 vale 20. Então, eu tenho que H ao quadrado é igual a 5 vezes 15, que é a projeção vezes projeção. Então, vai valer 5 raiz de 3. C ao quadrado é o valor da projeção 5 vezes a hipotenusa. Também posso utilizar esse cara, certo? Certo? Ó, C ao quadrado igual a 5 vezes 15 dá 75. Show de bola? 5 mais 15 dá 20. Então, basta fazer C ao quadrado igual a 5 vezes 20. Calculo, 5 vezes 20 dá 100. 100, raiz de 100 fará 10. Da mesma forma, posso fazer do outro lado. B ao quadrado igual a 15 vezes 20. Tá? Faço o cálculo B. B igual a 10 raiz de 3. No último, eu tenho lá a hipotenusa valendo 25, as projeções MN e um cateto valendo 10. Como eu quero calcular o cateto, eu sei que o cateto ao quadrado é o valor da projeção vezes a hipotenusa. Então, 10 ao quadrado, que é 100, é igual a N vezes 25. 100 dividido por 25 dá 4. Se dá 4, N vale 4, M vai valer 21, já que tudo vale 25. Ok? Bom, essa primeira parte já foi. Resolva os exercícios que ficaram restantes. Espero ter podido ajudá-los. Qualquer coisa, mande para mim a sinalização por e-mail, por WhatsApp, no vídeo, que a gente tenta solucionar para vocês, tá? Ó, um beijo. A saudade é grande demais. Um abraço.